Fala aí, meus amigos, aqui é o Simon Ramon mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar uma nova mensagem de Deus com vocês. Não tem versículo exatamente, algo específico, mas é uma passagem que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Se você for ler ou se você já leu, você vai ver que é o episódio em que João ele é arrebatado até o céu, ele vê uma porta no céu e ele atravessa essa porta. E assim que ele atravessa, como se ele estivesse entrando literalmente numa nova dimensão, uma espécie de Matrix, só que você não está sendo enganado lá, pelo contrário, a verdade está sendo revelada para ele, aquilo que já passou, aquilo que está acontecendo e todas as coisas que ainda vão acontecer. E logo de cara, assim, sabe? Ele vê, quem sabe, uma das visões mais maravilhosas que alguém poderia contemplar, que é a visão de Deus assentado sobre o trono. Trono é a palavra-chave para esse vídeo. Porque, dando uma rápida pesquisada, eu descobri que a palavra trono ela se repete no livro de Apocalipse por 45 vezes. São 22 capítulos e essa palavra ela se repete por 45 vezes. Numa matemática muito absurda, que até eu de humanas consigo fazer, você percebe aí que é média de 2 vezes para cada capítulo. A palavra é repetida 2 vezes em cada capítulo. E talvez você me pergunte, Simon, o que isso tem a ver? Por que você está falando sobre isso? Qual é a importância dessa repetição, de praticamente 2 vezes em cada capítulo da palavra trono? Eu digo para você nesse momento, porque trono, dentro do contexto da Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, trono fala sobre controle, fala sobre domínio. E falar sobre domínio no livro de Apocalipse, o que Deus está passando para a gente é que é muito fácil, digamos assim, é muito bom você acreditar que Deus ele está no trono, Deus ele está no controle no início, de um sonho, no início de um projeto, no início de uma chamada, no início, de maneira geral, de qualquer coisa, de qualquer jornada, qualquer caminhada com Deus. É muito fácil, é muito bom, é muito simples de acreditar que Ele está no trono, Ele está no controle. Principalmente quando você recebe uma promessa, você fica maravilhoso, você fica irradiante, Assim como todos os heróis. Vamos dar um exemplo aí, o Peter Parker, quando ele é picado pela aranha, ele começa a descobrir os seus poderes. No início tudo é tão incrível, maravilhoso, ele fica sarado, ele começa a escalar paredes, ele começa a pular e é maravilhoso, é fantástico, é um novo mundo, É uma epifania que acontece com ele ali, é incrível acreditar que as coisas estão no controle ali no início, que as coisas vão dar certo. Mas só que conforme vai passando o tempo, ele aí, grandes poderes geram grandes responsabilidades, ele assume a responsabilidade de defender a sociedade, de lutar contra o crime, ele começa a perceber que nem tudo é tão maravilhoso quanto ele imaginava. Corre risco de vida, quase morre, e entre outras coisas mais sinistras. Quando eu falo de Deus e do Evangelho, é praticamente a mesma coisa. Você acreditar no início da chamada que Deus está com você, quando você começa a descobrir os seus poderes, digamos assim, a unção que Ele tem para a sua vida, tudo é muito maravilhoso. Só que nós somos discípulos de Cristo, meu irmão? E discípulo, todo discípulo que se pregue, que se preze, tem uma cruz. Se prega também faz sentido, Mas todo discípulo que se preze tem uma cruz. E cruz fala de dor, cruz fala de sofrimento, cruz fala de perdas, cruz fala realmente de tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas normais, tentamos evitar, O mundo é tão sinistro já, as coisas já são tão difíceis, a gente tenta ao máximo ser feliz e encontrar paz dentro de nós mesmos. Mas só que quando a gente recebe um chamado, a gente passa por isso, nós realmente precisamos passar por isso, isso faz parte. E aí, quando a situação começa a apertar, aí quando a gente começa a perder amigos, a gente começa a perder muitas outras coisas, a gente começa a se frustrar, a gente começa a quebrar a cara, principalmente a gente começa a quebrar o coração, Tem até uma musiquinha aí secular muito bonita que fala, que a gente quer crescer e depois que cresce a gente quer voltar desde o início, porque um joelho ralado afinal dói muito menos que um coração partido. Super verdade, como alguém PhD em corações partidos. Nesses momentos, aí a gente começa a duvidar.
né? No início é bacana, Deus está no controle, maravilhoso, Deus me chamou, tô poderoso aqui, pá. Mas quando a gente começa a partir o nosso coração, quando a gente começa a chorar, quando a gente começa a clamar, a orar, e muitas das vezes essas orações parecem que não estão sendo respondidas, na verdade parece até que nem Deus está nos ouvindo mais, como é que a gente acredita que Ele está no controle dessa forma? Quando tudo parece estar fora do controle, né? Parece que a nossa vida foi colocada, na verdade, o joystick da nossa vida foi colocado na mão de uma criança, sabe? A minha sobrinha Radassa, de 4 anos, ela já fez muito isso, né? A gente tá ali jogando, pá, eu e meu irmão, aí daqui a pouco ela se intromete no meio da jogada, ela quer jogar também, ela quer, eu quero jogar, e aí ela vai, né? A gente dá a manete na mão dela, né? Por livre e espontânea pressão, e aí o boneco lá vai lá e morre. Na primeira oportunidade, no primeiro desafio, o primeiro inimigo, ele vai lá e vai embora, né? E dá tudo errado. Parece, às vezes, que a nossa vida, a manete da nossa história, não está na mão de Deus, está na mão de uma criança, porque as coisas começam a dar errado, a gente começa a cair nos buracos, a gente começa a perder, às vezes, até pro o menor de todos os inimigos, sabe? No jogo de Sonic, aquele mais chifrinzinho mesmo, aquele mais babaquinha mesmo, o mais fraco, às vezes a gente começa a perder para ele, entendeu? E a gente, como é que vai acreditar, cara? Como é que vai acreditar que Deus está no controle disso? E aí que eu acho tão lindo, né, a beleza dessa observação. Ele repete porque ele sabe que as dores vão nos fazer esquecer que ele está no controle. Ele repete porque ele sabe que no momento da frustração a gente vai acabar se esquecendo. A gente não vai esquecer simplesmente porque é uma memória que some, sabe, da nossa mente, mas porque a dor, ela nos sufoca, a frustração, a decepção, ela nos sufoca e nos leva a se esquecer de que ele está no controle. Isso aconteceu no passado por diversas vezes, principalmente na vida de Cristo. Jesus, ele por tanto tempo, ele está falando ali, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que eu padeça, é necessário que eu venha a ser humilhado, maltratado, venha a ser vendido, mas mesmo que eu morra, mesmo eu morrendo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus avisou, cara. Jesus avisou para os discípulos, ele estava todo dia ali falando, meu irmão, eu vou morrer, mas só que eu vou ressuscitar, então fica tranquilo, não se desespere. E aí que os filhos, os filhos de Deus, né? O que os amados discípulos fizeram? Exatamente, eles se desesperaram, eles ficaram nervosos, ansiosos, ficaram aflitos, angustiados, como se Jesus não tivesse dito nada. Jesus morreu e todo mundo dispersou, todo mundo ficou alucinado, cada um pro seu canto, pá, né? Sendo que ele tinha falado, ele tinha avisado por várias e várias vezes, gente, fica tranquilo, vai dar ruim por um momento ali, né? Vão me colocar na cruz, a situação vai ficar sinistra, mas eu ainda estou no controle. Mas só que eles se esqueceram disso, eles só foram relembrar no terceiro dia, vendo ao vivo Jesus ressuscitado, glorificado, comendo peixe e atravessando parede. Então por isso ele repete. Ele tem que repetir que está no controle, porque no início, resumindo, repetindo e finalizando, a gente consegue acreditar, mas só que no meio da tempestade, no meio da angústia, né, quando nos faltam fé, nos faltam palavras, nos falta até mesmo vontade de acreditar e de orar, a gente acaba se esquecendo de que Ele está no controle. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Talvez você esteja passando exatamente por essa situação, por a situação em que as coisas parecem que estão fora do controle. Mas não é porque está difícil, não é porque está sinistro, não é porque você está chorando, não é porque você está numa fase difícil que ele perdeu o controle. Ele ainda continua no controle. Ele estava no controle na vida de José quando ele deu o sonho, continuou no controle enquanto ele estava na cova, continuou no controle enquanto ele estava sendo caluniado pela mulher de Potifar, continuou no controle quando ele estava na prisão e principalmente quando ele foi para o trono do Egito. Ele estava no controle na vida de Abraão quando deu a promessa para ele lá nos 80 anos de idade. Continuou no controle depois de um tempo, né? Porque até Abraão ser pai demorou 20 anos. Imagina aí a espera, né, de 20 anos por aquilo que ele mais queria, que era um filho. O quão desesperado ele não deve ter ficado. Mas Deus continuou no controle. Continuou no controle na vida de Moisés, quando chamou ele lá na sarça ardente, quando estava no meio das pragas, né, quando estava no meio do deserto e principalmente quando estava diante do mar vermelho, que parecia que Deus tinha perdido o controle. Ele ainda estava no controle e ele ainda está no controle da sua vida.
Não se desespere. Aquieta a sua alma, porque Deus não perdeu o controle. A dor pode arrancar as certezas do seu coração, mas jamais será capaz de arrancar o controle da mão de Deus. As decepções podem arrancar a força dos seus passos, mas não pode arrancar o domínio da mão do Todo-Poderoso. A angústia, ela pode realmente te derrubar no meio do caminho, mas não pode derrubar Deus do trono. Ele ainda está no trono da sua vida. Toma posse dessa palavra, fique com Deus, fique na paz dele, seja abençoado e até o próximo vídeo. Valeu!